E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu quero conversar com vocês sobre um tema que já é muito antigo, de fato, eu pelo menos conheço desde 2018, mas sem balela aqui, sem falar o que todo mundo já fala. Eu quero mostrar a verdade, de uma maneira estatística e matemática da minha opinião sobre opções binárias, certo? Então, bora pro vídeo. Bom, eu vou mostrar matematicamente o que eu acho sobre opções binárias, tá? Antes de começar, eu queria mostrar esses dois links aqui, que são da própria CVM, até um é de 2021. Eu lembro dessa notícia quando saiu. Eu comecei a estudar mercado por volta de 2018, essa notícia saiu em 2021, que é ela falando, enfim, que a Equioption está sujeita a multa, que não é regularizado o modelo de negócio deles. E eu achei uma outra aqui que a CVM reitera, né, o alerta relativo à atuação irregular do mercado de valores imobiliários, no caso aqui da Olymp Trade, que deve ser essa, você de fato eu não conhecia, tá? Mas deve ser uma similar aí da Equioption, tá? Então a gente já começa observando que de fato isso não tem uma regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, caso você seja roubado lá, perca seu dinheiro, ou a corretora bloqueia sua conta ou qualquer coisa do tipo, você não tem para quem chorar, você vai chorar para Deus, porque a CVM vai lavar as mãos, tá? Esse é um ponto. Para fazer aqui os nossos cálculos, eu vou comparar com o índice Bovespa, tá? Como a gente sempre conhece aqui, eu fiz o cálculo dos retornos. O que que são os retornos? Os retornos é a diferença percentual entre o fechamento de hoje e o fechamento de ontem, tá? E aqui eu dou um describe dos nossos retornos. Por quê? Vocês conseguem ver que a média dos meus retornos, ou seja, se eu olhar aqui, eu peguei a base da Bovespa dos últimos 10 anos no intervalo de um dia. Se eu olhar a média dos meus retornos, ou seja, o quanto a bolsa variou nos últimos 10 anos, a média disso é muito próxima de zero. Se eu fosse multiplicar por 100, isso aqui daria 0,005%, ou seja, ela é extremamente próxima a zero. Ou seja, a bolsa, né, ou todos os ativos, na verdade, no mercado de capitais, se vocês fizerem esse mesmo cálculo aqui, depois eu posso mudar o ativo para a gente observar melhor, mas 100% dos retornos sempre tende a zero, ou seja, no mercado de capitais a gente sempre vai ter a mesma quantidade de candles de alta é equivalente à mesma quantidade de candles de baixa. O que muda se o ativo vai subir ou vai descer é justamente a dimensionalidade desse papel, ou seja, 3% de R$ 100 é diferente de 3% de R$ 1.000, mas ambos continuam sendo 3%. Ou seja, o que define o quanto um ativo sobe ou desce é a dimensionalidade, mas de fato o retorno, que é o valor percentual disso, vai sempre tender a zero. Aqui eu ploto então os retornos num gráfico para a gente ver que ele é estacionário, né? Ou seja, ele parece como se fosse uma máquina de rabisco que tende a zero, ou seja, por mais que a gente tenha dias muito negativos aqui, como em 2020 foi o caso do Covid, a gente tem logo após dias muito positivos para justamente corrigir, entre aspas, esse retorno e sempre tender a zero, ou seja, a gente tem aqui uma distribuição normal, tá? Dado isso, é muito importante esse ponto para a gente entender a análise que vai ser feita agora. Vamos lá. Aqui o que que eu fiz? Eu coloquei algumas premissas, depois a gente vai mudar elas, mas pelo que eu conheço e já olhei sobre o assunto, tem-se aqui que toda vez que a gente aposta, vamos falar assim, em uma ação dentro de uma casa de opções binárias, você tem um payout aí médio de 80%, né? O que que significa isso? Toda vez que se eu investir R$ 1 e acertar, eles me pagam 80 centavos. E se eu investir R$ 1 e perder,
eu perco R$ 1. Ou seja, o meu payout é de 0,8 e o meu loss é de 1. Ou seja, quando eu ganho 80% do que eu apostei, quando eu perco 100%. Aqui eu coloquei a probabilidade de win de 50%. Por quê? Vamos lá. Para começo de conversa, a gente acabou de observar que os retornos, o mercado tende a 50% de candles de baixa e de candles de alta. Então, se eu fazer aqui uma simulação de Monte Carlo, que nem a gente vai fazer logo abaixo, aleatoriamente, o mercado é como se fosse uma moeda, porque ou ele é dia de baixa ou ele é dia de alta. Então, você tende, por mais que, óbvio, a gente, né, estude aqui, faça modelos matemáticos, prepare premissas, a gente sempre vai tender a acertar 50% das vezes, justamente porque o mercado gira em torno de 50%. Entende o que eu estou falando? Aí você vem falar, ah, não, mas eu tenho aqui uma estratégia que acerta 60% das vezes. Eu duvido, porque se você tivesse uma estratégia que acertasse 60% das vezes, você não estava operando opções binárias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você tiver uma estratégia que acerte 60% das vezes em um ano, em 5 anos, em 10 anos, pode me chamar aqui no YouTube que eu vou trabalhar com você, para você, com o maior gosto possível, porque é extremamente difícil conseguir isso no mercado financeiro. A gente sabe, quem produz modelos matemáticos sabe que coisas de 55 até 57% já são probabilidades assim bizarras, tá? De bom, né, no caso, porque é muito difícil você conseguir isso e cada ponto percentual no mercado faz uma enorme diferença. Então, a gente vai aceitar 50% em tese de que você ainda não acerte menos que isso, tá? Que se você ficar desenhando linhas em gráfico, meu filho, sinto dizer que acho que você acerta menos que isso. Mas vamos supor que é 50%, tá? Então a minha probabilidade de loss é 1 menos a minha probabilidade de win. O número de rodadas aqui vão ser 1000 rodadas, ou seja, eu estou colocando aqui que a gente vai apostar 1000 vezes. Cada rodada eu vou apostar R$ 5 e a gente vai começar com uma banca de R$ 100, tá? Para fazer as nossas análises aqui. Antes de começar as nossas análises, eu fiz um cálculo de esperança matemática, tá? Deixa eu até rodar de novo que ele está sem rodar. Deixa eu rodar esse daqui, esse cara aqui. Bom, fiz um cálculo aqui de esperança matemática. Qual que é o cálculo? Ele é a minha probabilidade de vitória vezes o meu payout, que é os 80%, mais a minha probabilidade de loss, vezes o meu loss, correto? Como o meu loss é menos 1, que é menos 100%, toda vez que eu aposto, dado esse cálculo, a gente tem então nossa esperança matemática. O que que significa isso? Significa que toda vez que você entra numa operação em uma casa de opções binárias, matematicamente, você tem uma chance, você entra com uma chance matemática, uma esperança matemática de loss de 10%. Ou seja, você tem zero, zero de chance você não chega nem a zero, filho. Você já entra perdendo, porque a esperança matemática é menos 10%. Ou seja, você é pior que o cara que está jogando uma moeda e apostando no mercado. Porque se eu mudar o seu payout para R$ 1, que digamos que é o cara que joga uma moeda e compra e vende ação com básica e o cara o coroa, esse cara pelo menos tem 0% de esperança matemática. É melhor que você que fica aí desenhando gráfico e opção binária, tá? E agora aqui o que que eu vou fazer? Dadas essas premissas que a gente fez, eu dei um random choice. O que que é isso? Ele vai simplesmente fazer aleatoriamente, uma tentativa aqui da gente simular o mercado financeiro, dado as minhas premissas de payout, loss, probabilidade de win, probabilidade de loss, ele vai simular retornos aleatórios para a gente ver aqui como a nossa banca evoluiria ao longo do tempo, tá? Aqui você não teve nenhum momento positivo em questão de 131 apostas aqui.
de R$ 5 cada aposta, ó, você tem alguns lucros, mas você, você não conseguiu sair nem. Nesse caso aqui, você não conseguiu passar, não teve nenhum lucro, na verdade. Você já saiu perdendo e terminou perdendo. Vamos rodar mais uma vez, só para a gente ver outras aleatoriedades. Ah, aqui ó, você começou com lucro nas primeiras 7 jogadas, mas no final você terminou com loss. Vamos tentar rodar mais. Opa, tentar rodar mais uma vez. Aqui você começou com lucro, perdeu, deu um lucrinho, perdeu e no final perdeu tudo de novo, tá? Antes da gente mudar os parâmetros, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Aqui eu vou fazer uma simulação de Monte Carlo. Como eu sei que pode ter muita gente que não tem conhecimento muito específico de estatística, em resumo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que ao invés de ficar rodando o gráfico na mão para ver quantas vezes, ó, nesse caso aqui eu tive um lucro no começo, mas no final perdi dinheiro. Em vez de ficar rodando esse código aqui na mão, eu vou fazer ele rodar 1000 vezes e olhar no que aconteceu essas 1000 vezes, tá? Vamos rodar ele aqui, vamos ver o que aconteceu em 1000 vezes. Ele está demorando um pouquinho, pode demorar um pouquinho para fazer o cálculo. Pronto. Deixa eu só deixar o gráficozinho mais bonito. Cada linha dessas daqui, ó, fica até ruim de ver. Quando eu passo o mouse em cima, você vê tudo, tá? Mas eu vou tirar o mouse para ficar mais fácil aqui. Cada linha dessas é uma simulação de Monte Carlo. Ou seja, aqui eu simulei 1000 casos, tá? Dentro de 1000 casos, 99,80% das bancas quebraram em 1000 apostas. Ou seja, 100% das pessoas que apostaram, dado essas premissas probabilísticas, quebraram. O único cara que não quebrou dentro de 1000 períodos, ele ficou com R$ 77, ou seja, ele perdeu 30% da banca. Ou seja, zero pessoas com lucro. Podemos até rodar de novo, vamos lá, vamos ver. Vamos simular mais mil casos aleatórios, vamos ver o que vai acontecer, dadas as premissas. Ó, nesse aqui, 100% quebrou, não teve, dentro de mil casos, não teve um cara que conseguiu ter lucro. Ou seja, as casas fazem isso de propósito, entende? Elas colocam a esperança matemática negativa em relação a você, justamente porque você perca dinheiro, porque você está apostando contra a casa, você não está fazendo nenhum benefício para a sociedade, você não está trazendo liquidez para um ativo, você não está arbitrando spread, você não está influenciando dívida, você não está fazendo nada, filho. Você está aqui dando dinheiro para quem quer te lograr, malandro, entendeu? Então, eu fico indignado com isso. Aqui embaixo eu trago a simulação, caso você tivesse pego esses R$ 100 e botado na Ibovespa de 2016 até hoje, você teria transformado esses R$ 100 sem precisar fazer nada. Sei lá, que dia tá aqui? Aqui tá sem o dia, mas se você tivesse lá em agosto de 2015, tivesse comprado lá, logo que a Dilma saiu do poder, acho que a Dilma deve ter saído por aqui, ó, em 2016. Mas vamos lá. Comprou lá na Dilma, comprou R$ 100, que você teve um prejuízo e segurou até hoje. Segurou até 2025, você teria transformado R$ 263. Ou seja, mesmo sem saber nada de mercado, mesmo sem saber nada de estatística, nada de nada, se você tivesse pego R$ 100, botado no Ibovespa e dormir e acordar 10 anos depois, você tinha feito 200% do seu capital. Enquanto você fica aí apostando em tigrinho, em opções binárias, filho, todo mundo perde dinheiro. Fato, te explico matematicamente. Aí você vai vir aqui nos comentários e vai falar assim: Ah, mas a minha corretora paga 95%. Vamos lá, vamos botar 95% aqui então de payout. Com 95% de payout, você fica ainda com uma esperança matemática positiva. Porque como a gente viu, para ter uma esperança matemática zero, nula, que é horrível, é como se estivesse literalmente jogando uma moeda, você precisa ter 100% de payout, tá? Vamos simular aqui. Ó, melhora um pouco, você fica mais positivo, né, na maior parte do tempo, mas no final você quebra. Afinal, você quer. Vamos simular aqui. Vamos fazer uma simulação de Monte Carlo. Vamos ver se 1000 pessoas fazendo a mesma coisa, dadas essas premissas matemáticas. Ó, 75% quebrou dentro de 1000 períodos. 75%. E aqui a gente está falando de uma esperança matemática de 90. Desculpa, aqui a gente está falando de um payout de 95%.
A pessoa que mais ficou no lucro e não quebrou dentro de 1000 períodos, eu garanto que se eu aumentar essa faixa aqui de 1000 períodos dado esse payout, no final esse cara ia quebrar também. Hã? Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que, que não é o tópico, não é o ponto desse tópico aqui, mas se a gente tivesse um payout igual ao meu loss, a gente chega então na esperança matemática por operação de 0%. E aqui, ó, foi muito bom isso. E aqui você começa a ter, dado que o mercado tem um- uma média dos retornos de 50%, ou seja, ele tem 50% de dias de alta, 50% de dias de baixa, e a gente tende à média, tá? Como essas premissas elas existem não só no mercado, mas no mundo, existem situações em que, mesmo atirando uma moeda, a pessoa consegue fazer dinheiro no mercado financeiro, e eu vou rodar aqui eu quero ter um tópico só para falar disso, mas eu vou rodar aqui o nosso Monte Carlo para ver. E olha que interessante isso aqui. Dado um payout de 100%, ou seja, dado que você tem essa relação risco-retorno 1 para 1, que é uma bobagem que o mercado fala, você teria sim pessoas, ou seja, na verdade, você teria 50% das pessoas, que faz sentido, já que é a relação de 1 para 1 dado um cenário de uma curva normal onde a média dos seus retornos tende a zero, você teria 50% das pessoas com lucro e 50% das pessoas com loss. O que que isso significa? Cara, significa que mesmo mesmo que eu olhe aqui para vocês e fale assim, ah, o cara que desenha ali em gráfico e tal não faz dinheiro, porque não tem uma significância estatística, não tem um backtest, não tem nada. Pesquisa uma vaga aí de analista técnico no LinkedIn, se achar, me manda, por favor. Porque não existe. Por que que não existe? Porque isso aqui não tem esperança matemática, não tem estatística, não tem nada, Fiat. Então é por isso que mesmo num cenário onde o cara desenha a linhazinha lá no gráfico, ele consegue fazer dinheiro dado essas premissas de mercado, ele não está nada mais, nada menos que lidando com a sorte, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque se você quiser sair da sorte, você tem que estudar isso aqui. Senão você vai ser mais um, tá certo? Só para a gente finalizar aqui, então, falando de opções binárias, é um jogo de soma zero, ou seja, para você ganhar, a corretora tem que perder, para a corretora perder, você tem que ganhar, e vice-versa. E o que que significa isso? Diferente de você ser um especulador no mercado de capitais, você não está trazendo liquidez para um ativo. Porque eu, como companhia, eu não faço hedge numa casa de opções binárias. Eu faço hedge, sei lá, numa opção, numa NDF, num contrato futuro. Eu não arbitro diferenças dentro de uma casa de opções binárias. Eu não vou comprar numa casa e vender na outra porque tem spread de mercados e eu estou fazendo um serviço para o mercado que é igualar esses preços. Eu não auxilio na constituição de dívida de mercado, depois eu posso gravar um vídeo só específico sobre isso, mas de fato o mercado de ações e o mercado de renda fixa nada mais é do que um bolso de dívidas para as companhias. Tá? E aqui, como a gente comentou, então você joga contra a corretora, e como também foi bem falado no início, é que não é regulamentado. Eu até botei aqui de onde vem a cotação, né? Você sabe de onde vem a cotação dos ativos da Ibovespa? Eu sei. E da Equi Option, dessa outra aqui que é a, como é que é? A Olymp Trade, você sabe? Eu não sei. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que se você aposte nesse tipo de coisa, porque isso aqui não é investimento. Você aposta nesse tipo de coisa e ainda quer defender esse tipo de coisa, meu amigo, boa sorte. Minha opção foi demonstrada nesse vídeo. Valeu, abraço.